Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao quê? A mais uma aula do Descomplicando Vinhos. O que vamos falar sobre hoje? Vamos falar hoje sobre temperatura ideal. Sabe o que é isso aqui? Esse aqui é um reloginho que hoje a gente coloca na garrafa e a gente consegue saber a temperatura que está a garrafa. Vou deixar aqui 2 minutinhos, espera, tá ao contrário. E esse aqui é o medidor, olha só. Estão vendo aí? Ela está 20 graus, que está ao contrário para vocês, mas é 20 graus. Então aqui é a temperatura que ele vai medindo a temperatura. Está medindo, ele vai abaixando. Deve estar mostrando aqui que deve estar uns 18 graus, 15 graus. Então qual que é a temperatura ideal de uma garrafa de vinho? Todo mundo fica se perguntando, fala, Carlos, qual que é a temperatura ideal de tomar um vinho? E isso é um pouquinho complexo, porque na verdade eu digo a vocês que seja uma temperatura que você goste. Porque não adianta nada eu falar que seja uma temperatura e eu falo, nossa, mas está muito gelado, está muito quente e tudo mais. Então você também tem que se adequar. Mas, por via de regra, a gente toma o espumante até 5 graus. Então, o espumante você pega ele, coloca no freezer, deixa o tempinho, toma cuidado para ele não congelar. Então, quando atingir uns 5 graus, tira ele do freezer e você bota num balde com gelo para manter a temperatura. Já o vinho não, o vinho você pode, chegou a 18 graus, vinho, vamos lá, tem os vinhos tintos leves e vinhos encorpados. A temperatura ideal para eles são de 14 a 20 graus. Então a gente deixa os vinhos aqui, não precisa, o vinho a gente não coloca no gelo, porque se você colocar no gelo, no baldinho de gelo, ele vai gelando mais. Então na verdade ele já pega uma temperatura e você coloca e ele vai resfriando com o tempo. Normalmente o pessoal até bota ele até 15 e ele vai chegar até os 20 graus. Você já deve estar acabado a garrafa, né? Provavelmente. Então, até que muita gente vai no restaurante e normalmente fala assim, me dá um baldinho com gelo. Então, normalmente você coloca ele só um pouquinho, 5 minutos e retire. Porque se você deixar muito tempo ele no gelo, você vai sentir ele mais forte, você vai sentir os taninos dele mais fechados. Você vai sentir um gosto de álcool muito forte. E isso não é o vinho de verdade. Então, assim, você tem que deixar ele na temperatura ideal. Por isso que eles falam a famosa temperatura ideal. Mas a mesma coisa, assim, imagina, você está numa região muito quente. Você está numa região onde está aquele calor dos infernos. Tá fazendo ali quase 40 graus e eu falo para você, toma o vinho a 20 graus, você vai tomar o vinho, vai estar muito quente, então talvez o vinho você tem que botar ali a 14, 15 graus. Por isso que a questão do vinho depende muito da região onde você está. Você está no meio de uma praia, você está ali na praia tomando sol, tomando um espumante, lógico, 4 graus, 3 graus por ali vai estar mais ideal ainda, porque está muito quente e quando mais sensação de calor, mais o espumante vai aquecer mais rápido. Então, por isso que talvez a temperatura ideal ele está atrelado um pouquinho da região onde você está e ao momento que você está também. Então, eu costumo até normalmente quando está aqui em Brasília uma temperatura ali de 14, 20 graus de noite, 18 graus, eu simplesmente só tiro da adega, que está ali nos 15 graus, só abro a garrafa e já tomo. É muito comum até eu ir para o restaurante e falar assim, não, pode trazer a garrafa, só abre, não precisa de balde de gelo. Então, porque à noite é muito frio e eu não quero tomar uma coisa mais gelada ainda do que o frio. É como se fosse uma harmonização. Uma outra coisa também, então, é os vinhos brancos. Vamos para os vinhos brancos. Vinho branco, você toma de 6 a 8 graus. Normalmente Chardonnay eles passam normalmente por barrica de carvalho, então eles podem colocar ali até 10 graus, senão você vai sentir o tanino muito, muito forte. Então tem essa questão também. Então é de 6 a 8 graus. A rosé também vai se aplicar a mesma coisa que do branco também, de 7 a 11 graus que você deixa ali o rosé. E é praticamente isso. Então a questão da temperatura, eu falo que você tem que estudar bastante, assim, a temperatura ideal é a temperatura que você gosta, mas na via de regra é essa. Não recomendo vocês a deixar o vinho dentro da geladeira. A geladeira ela pode estar gelando, ela também tem a questão da oscilação dentro da geladeira. Isso aí pode acabar cristalizando o açúcar dentro do vinho. Então, vocês já repararam que de vez em quando você compra um vinho e está cheio de açúcar, ou você comprou um suco de uva e deixou na geladeira, você vê que ele está cheio daquele residual, aquele é o açúcar. Então, talvez ele pode cristalizar
com a temperatura. Então, assim, o ideal é você deixar o vinho ele realmente numa adega, ou você deixa num lugar armazenado que não bate sol, não pegue, deixe normalmente sempre, o pessoal fala sempre deixar a garrafa deitada. A garrafa deitada ela é bem importante. Eu acho que eu já falei isso para vocês, mas eu vou mostrar aqui de novo. Ela tem essa questão daqui, a rolha, ela tem essa entrada de ar, então a gente tem que realmente pegar essa entrada de ar e molhar aqui. Por isso que todas as rolhas, normalmente você vê aqui que ela está sempre molhadinha, mas ela está molhadinha. Se você abrir uma garrafa e ela não estiver molhada, ou seja, essa garrafa provavelmente nunca ficou deitada. Então isso aqui vai manter que evite que muito ar entre e vai ter a microoxigenação aqui dentro, com certeza vai ter, toda a rolha faz isso, a não ser de screw cap. Então, como ela vai ter isso aqui, ela vai evitar. Isso aqui já está tendo, aqui esse ar está tendo mais contato. Mas lógico, você fala assim, mas eu fui numa adega, eu fui na casa especializada, as garrafas estão em pé. Aquilo quando você compra, ali tem muito volume, a garrafa já chega ali, vai para você e depois vai para outro lugar. Tanto que você pode reparar que algumas adegas, se você vê ali um vinho mais antigo, um vinho Gran Reserva, um vinho especial, normalmente já está ali o vinhozinho deitado e tudo mais. Mas esses vinhos mais novos, 2019, vinhos que não precisam ter esse tanto trabalho, normalmente está ali em pezinho e tudo mais, tá? Então essa é a questão da temperatura, então você tem que trabalhar bastante nisso. É igual o que eu falo da questão da cerveja. A cerveja, tá um dia de calor, mais gelada. Tá um dia friozinho, mais gelada, mas nem tanto também, né? Então tudo isso influencia. Então espero ter respondido todas as perguntas de vocês sobre questão de temperatura. Então essa nossa aula de hoje foi sobre temperatura. Então até a próxima aula. Cheers!